Gente, boa noite. A gente vai ter a apresentação da banca do Eduardo. Eu sou orientadora dele, meu nome é Helena Rosmaninho, sou doutoranda em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável e eu pesquiso incêndios urbanos em cidades históricas. O nome do nosso aluno é Eduardo Ferreira de Andrade, o trabalho dele é sobre o uso de retardante de chama como meio de proteção contra incêndio no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Eduardo, você tem 15 minutos para a sua apresentação. Caso você encerre antes, não tem problema, você pode apresentar com menos tempo, você não pode apresentar com mais tempo. E a banca tem 1 hora depois para poder fazer as perguntas deles. Cada professor com 30 minutos. Tudo bem? Ok. Pode começar? Deixa eu só pôr na tela aqui para não dar errado. Peraí. Aqui. Apareceu para vocês aí, não, né? Agora deu, né? Sim. Beleza. Então, agora tá certo. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui. Ver se eu consigo fazer no tempo certo. Beleza. Já pode começar? Professora. Oi? Oi, já pode começar? Eduardo. Ok. Boa noite. Pode começar. Meu trabalho é o uso do retardante chama como meio... Deixa eu tirar aqui, professora, só um minutinho que está na frente aqui. Isso. Como meio de proteção contra incêndio no Parque Estadual Serra do Rola Moça, em Minas Gerais. Agora não quer passar. O Parque Estadual Serra do Rola Moça foi criado pelo Decreto Estadual 36.071, de 1994, e está sob o gerenciamento do Instituto Estadual de Florestas, o IERP. Sua vegetação pode ser descrita como cerrado, tendo áreas de mata atlântica savana, campos rupestres e ferruginosos, entre outros. Este parque constantemente é vítima de incêndios florestais. Estes eventos são combatidos pelo Corpo de Bombeiro e pelos brigadistas que usam de vários meios para reduzir e proteger o espaço. Pergunta: o uso de retardante de fogo pode produzir efeitos positivos no combate a incêndio florestal no Parque Estadual Serra do Rola Moça? A hipótese que se defende aqui é que o uso de retardante seria positivo para o combate. Porém, é necessário observar se o produto utilizado não produziria efeitos perversos na fauna e na flora. O objetivo geral é identificar os efeitos produzidos pelo uso de retardante de fogo no combate a incêndios florestais no Parque Serra do Rola Moça. Metodologia: análise de dados, revisão bibliográfica e estudo de casos. Foi realizada entrevistas virtuais com bombeiros, especialistas e brigadistas em todo o país, em especial aqueles que já trabalham com retardante de fogo. Esta pesquisa foi realizada com auxílio da ferramenta para o formulário de pesquisa do Google Forms. Espera-se, dessa forma, discutir a eficácia do uso de retardantes, seus efeitos positivos e ou negativos e perversos. O retardante de chama, ou retardante de fogo, como também é chamado, é um produto químico que, utilizado sozinho ou misturado com água, ajuda a reduzir ou eliminar a combustão de um determinado combustível. Ribeiro, 2006. Há possíveis causas positivas e negativas para o solo. O Estado deve procurar entender como age o retardante no meio ambiente antes mesmo de utilizá-lo no combate a incêndios florestais. Os produtos químicos classificados como retardante de chama são divididos em 4 grandes grupos, conforme o parecer técnico número 514 de 2018 do IBAMA. O número 1 é inorgânico, são hidróxidos de alumínio, amônio e estanho. O 2 é orgânicos halogenados, clorados e bromados. O 3 é os organofosforados. E o 4 é a base de nitrogênio. Retardante de curta e longa duração. Retardante de curta duração, que atua conforme a capacidade de manutenção da água, através da maior retenção da água pelo combustível, ou pelo retardamento da evaporação. Nesse grupo estão incluídos os produtos espumógenos e os viscosantes, retardantes de longa duração, que deixam resíduos de agentes inibidores de combustão sobre o material combustível, depois de toda a água ter sido evaporada.
Neste grupo estão incluídos todos os produtos retardantes à base de sais de amoníaco, tais como sulfatos, fosfatos e polifosfatos, como também os nitrogenados. Os retardantes químicos de curta duração são os concentrados de espuma, ou líquido gerador de espuma, que a gente chama de LGE. Isto é, produtos que misturados à água formam uma espuma que aumenta em até 5 vezes a eficiência da água na extinção dos incêndios, dependendo do equipamento usado. Soares Batista Teto, 2017. Os retardantes químicos de longa duração mais utilizados são os fosfatos de amônio, o fosfato monoamônio e o sulfato de amônio, e o borato de cálcio e sódio. Soares Batista Teto, 2017. Os retardantes químicos de longa duração são utilizados, na sua maioria das vezes, através de aviões e podem ser usados também como bomba ou com a bolsa costal e no caminhão autobomba de combate a incêndios. IBAMA. O IBAMA, como órgão federal, ele tem dentro dele o Preve-Fogo. O Preve-Fogo é um setor onde que trabalha a parte de prevenção e combate a incêndios florestais do órgão federal. Então, ele anualmente abre inscrições para brigadistas para que eles façam parte das unidades de conservações federais para fazer o primeiro combate ao incêndio. Uma vez que o Corpo de Bombeiro, até selecionado e chegar, né, o brigadista vai fazer o primeiro combate para evitar aquela demora, né, aquele tempo de reação do bombeiro. O IEF, o Instituto Estadual de Florestas, aqui em Minas Gerais também faz o mesmo critério, né? Normalmente abre inscrição para brigadistas florestais e também trabalho dentro das unidades de conservação estaduais, né? E sempre eles são contratados, como o IBAMA também, entre abril até novembro. O bombeiro militar, dentro das suas atribuições, né, todo treinamento, independente de soldado ou oficial, ele tem dentro do curso a parte de incêndio florestal, de prevenção em combate, teórico e prático, né? Então eles, pelo governo, né, pelo Estado, né, são outros que também nos auxiliam no combate a incêndios florestais. E os brigadistas florestais, ou as brigadas florestais, em Minas Gerais nós temos várias brigadas, tanto privadas quanto ONGs, né? Então, nós temos as privadas, são das grandes empresas mineradoras, né, que tem essas equipes para auxiliares, e as brigadas voluntárias, né, que são a maioria aí, né, a gente tem em todo o nosso estado, né, tem Brigada 1, Brigada Carcará, Brigada Instituto Casa Branca, entre outras, né? Então, são várias que trabalham junto com esses outros órgãos. Aqui tem uma foto do helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, de nome Arcanjo, né, dentro do Parque Rola Moça, ele com o comando do Budget, pegando água para fazer o combate ao incêndio florestal. A água é um dos elementos mais usados na extinção dos incêndios, devido à sua alta capacidade de absorver calor. Quando aplicada de forma eficiente, é o meio mais econômico de se combater incêndio. No combate aos incêndios florestais, o problema é como obter a água em quantidade suficiente e como usá-la da maneira mais eficiente possível. Batista, 2009. Lembrando que no Parque Céu do Rola Moça nós temos 6 mananciais, que essa foto é de um dos mananciais, né, que elas fornecem praticamente 40% da água da região metropolitana de Belo Horizonte. Foi enviada a todas as instituições de bombeiros militares do país e ao curso de especialização de prevenção e combate a incêndio florestal da Universidade do Paraná, a qual conta com alunos de todo o país. O questionário a ser respondido, que está no trabalho, no apêndice A. Esse questionário teve o intuito do autor da presente pesquisa verificar a abrangência do uso de retardante de chamas. A pesquisa foi feita através de um questionário elaborado, utilizando a ferramenta Google Forms, onde, conforme as respostas, o gráfico vão sendo criados e não há como fazer manipulação de dados. Um total de 30 profissionais responderam o questionário, lembrando que houve mais de uma pessoa por estado que respondeu o questionário. Aqui está algumas informações do questionário. A pergunta era a instituição a qual faz parte. A maioria das pessoas que respondeu, 70% delas é do Corpo de Bombeiro, são militares, 10% são de ONGs, né, e o restante são pesquisadores, são de empresas privadas, de ensino, órgãos ambientais
entre outros. Qual tipo de aeronave existe em seu estado para o combate a incêndio florestal? A maioria são 76,9% usam helicóptero, uma vez que o helicóptero usado é o esquilo, que ele é multifunção, então ele serve tanto para transporte de vítimas, ou de tropa, ou para combate, então ele é o mais utilizado. Em seu estado, são utilizados produtos retardantes químicos de chama para o uso de combate a incêndio florestal? Então, 66,7% diz que não. 23,3% diz que sim, e 10% não soube responder. Então, conforme o gráfico aí, 66,7% dos estados responderam que não utilizam retardantes. São eles: Tocantins, Paraná, Minas Gerais, Pará, Roraima, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Sergipe e Ceará. 23,3% que utilizam tá aí, Espírito Santo e Mato Grosso, e os outros 10% foram eles: tá aí, Pará, Paraná e Rio. As respostas podem se confundir, devido a mais de uma pessoa do estado ter respondido, e gerando, assim, em alguns pontos, nesse ponto específico, dúvida. Estão gostando do resultado do produto? 42,9% diz que não. 57,9% diz que sim. Quantos anos você tem de experiência em incêndios florestais? 55,2% fala que tem mais de 10 anos de experiência. 20,7% fala que tem de 7 a 9, 13,8% de 4 a 6 anos. Então, são pessoas, né, já com uma grande experiência. Essa tabela aqui, a gente avaliou alguns produtos químicos retardantes, né? Então, e suas características, né? Então, eu coloquei o nome das empresas, o produto utilizado, o pH, a maioria deles, conforme físico, que são neutros, biodegradáveis, todos disseram que sim, atóxicos, todos disseram que sim, inerte, não estava dizendo em nenhum deles. O porquê do inerte? O inerte é porque aqui em Minas Gerais, nas unidades de conservações, o IEF ele não autoriza o uso de retardante de chama, salvo se ele for inerte. Então, a diferença de inerte e não inerte, o inerte são resíduos que não se apresentam como inflamáveis, corrosivos, tóxicos, patogênicos e nem possuem tendência a sofrer uma reação química. Contudo, não se pode dizer que esses resíduos classe 2A não trazem perigos aos seres humanos ou ao meio ambiente. Os materiais dessa classe podem oferecer outras propriedades, sendo biodegradáveis, comburentes ou solúveis em água. O não inerte são resíduos com as mais variadas formas, podendo ser líquido, gasoso e sólido, que mesmo não tendo capacidade de destruição ou contaminação, podem sujar o solo, rios e a atmosfera. Eles podem ser tratados e também podem ficar inativos por muito tempo. Esses resíduos podem ser solúveis em água, mas também podem ser capazes de pegar fogo, tendo capacidade de combustão. Geralmente têm características semelhantes ao de lixo doméstico. De acordo com os diversos autores citados no artigo de revisão, Jimenez, 2004, no parecer técnico do IBAMA, o impacto ambiental dos retardantes de chama depende diretamente da persistência ambiental do produto, da quantidade aplicada e do local de aplicação. Como forma de mitigação para esses impactos negativos, o Serviço Florestal dos Estados Unidos recomenda evitar a aplicação de retardante de chama próximo a córregos, Jimenez, 2004. Quando os retardantes de chama são aplicados em excesso, esses produtos químicos podem penetrar no solo e nas plantas, provocando efeitos tóxicos na vegetação, segundo Bradstock, 1987, parecer técnico do IBAMA. O sulfato de amônio, um componente comum em retardante de longa duração, danifica e mata folhas conforme testes realizados em folhas de eucalipto. Essa substância pode afetar também o nível de cobertura da vegetação e o número de espécies vegetais. No entanto, é solúvel em água e pode ser eliminado pela chuva. Bradstock, 1987, Jimenez, 2004. Conclusão. O produto retardante de chamas foi criado para potencializar a água no combate a incêndios florestais, chegando a potencializar a água em até 20 vezes, conforme produtos, né? Independente do que haja escrito na ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FISPIC, o parque que quiser realizar teste para o uso de produto em questão deve realizar análise de toxicidade, eficiência, teste de equipamento, estabilidade, estocagem e de propriedade físico-química do solo e das plantas que participam do teste, para verificar o grau de periculosidade do produto e seus componentes, e se seus componentes possuem de alguma forma, agredir as plantas que fazem parte do quadrilátero ferrífero, no caso aqui do Parque Estadual Serra do Rola Mansa.
É sugerido que se faça testes químicos do solo sempre que houver combate a incêndio florestal, utilizando retardante de chamas, sendo ele aéreo ou combate em solo. Esta análise química tem o intuito de avaliar se o solo, como sua fauna e flora, estará perdendo nutrientes, entre outras vitaminas, e se caso o produto tiver reação com sólidos, solicitar apoio de um laboratório do fabricante, se caso, o produto tiver reação no solo, solicitar apoio de um laboratório e do fabricante, para avaliar novamente a física do produto químico e, junto com o fabricante, avaliar se houve e que medidas deverão ser tomadas para minimizar o passivo. Quanto à saúde e segurança do trabalhador, deve seguir as orientações de segurança e saúde contidas na física do produto, utilizando todos os equipamentos de proteção individual no manuseio do produto, indicados ao uso e em caso de dúvida sobre a diluição do produto na água, conforme a orientação do fabricante, solicitar apoio da empresa para se evitar o uso incorreto do produto e possíveis contaminações. Infelizmente, não foi possível realizar o uso de teste do retardante na unidade de conservação devido à proibição de uso do produto na mesma, conforme diretriz do IF Minas Gerais. É proibido o uso de retardante em unidade de conservação. Conforme produtos analisados, todos são biodegradáveis, não inflamáveis, atóxicos e possuem pH neutro, mas nenhum deles são inertes. A empresa que conseguir desenvolver um retardante químico inerte será detentora de um produto que, além de exclusivo, vai ser utilizado no mundo inteiro no combate a incêndios florestais. Infelizmente, no Brasil ainda não existe uma empresa que desenvolveu um produto retardante de chamas que seja inerte, e isso é muito ruim, uma vez que falar de proteção ambiental, ecologia, proteção dos rios, lagos e suas matas ciliares, sobre incêndio florestal, e ainda não existir um produto retardante de chama ecológico. Acho que deu até aqui, muito obrigado, passei um pouquinho do tempo, mas é isso.